Imagine acordar no meio da noite e sentir um toque que muda tudo, um toque que vem de alguém que você nunca deveria desejar. Foi assim que a vida de Pedro virou de cabeça para baixo, como se uma faísca acendesse um barril de pólvora seca, explodindo tudo o que ele achava que era certo. Pedro era um homem simples, daqueles que você vê todo dia nas ruas do subúrbio do Rio de Janeiro, trabalhando como mecânico em uma oficina pequena, suando o dia inteiro debaixo de carros velhos, cheirando a óleo e graxa. Aos 35 anos, ele tinha uma vida que parecia tranquila, casado com Sofia, uma mulher doce e quieta, que ele amava desde os tempos de escola. Eles moravam em uma casa modesta com um quintalzinho onde plantavam algumas flores e ervas, o tipo de lugar onde o sol bate forte de manhã e o som do samba vem distante dos vizinhos aos fins de semana. Mas a vida não é sempre tão simples quanto parece. Sofia tinha sofrido 2 abortos em menos de um ano, e isso a deixou destruída por dentro, como se uma parte dela tivesse sido arrancada e nunca mais voltasse. Ela passava dias na cama, olhos vazios, sem ânimo para nada, e Pedro se sentia perdido, como um barco à deriva no mar agitado da Baía de Guanabara. Ele tentava ser forte, cozinhava para ela, levava ao médico, mas a solidão crescia entre eles, um silêncio pesado que sufocava o ar da casa. Foi aí que Clara apareceu. Clara era a irmã mais velha de Sofia, 45 anos, viúva há quase 10 anos, depois que o marido morreu em um acidente de carro na Avenida Brasil. Ela era forte, daquelas mulheres que enfrentam a vida de peito aberto, com olhos profundos que escondiam uma dor antiga, como um poço escuro onde ninguém ousava olhar fundo. Clara tinha se mudado para a casa deles a pedido de Sofia, para ajudar a cuidar da irmã, trazer um pouco de companhia e vida para aquele lugar que estava virando um cemitério de sonhos. No começo, Pedro manteve distância. Chamava ela de irmã, evitava olhares longos, andava devagar pela casa para não fazer barulho. Mas aos poucos, ele começou a notar coisas. O jeito como Clara se movia pela cozinha, com uma graça natural. O cheiro de jasmim que vinha do jardim que ela cuidava toda manhã, como se aquelas flores fossem o único consolo dela. Uma noite, enquanto Sofia dormia cedo depois de tomar remédios para a depressão, Pedro ficou na sala assim assistindo TV baixa, o som da chuva batendo no telhado como um tambor distante. Clara apareceu, vestindo um robe simples, cabelo solto molhado da chuva que pegou ao voltar do mercado. Não consigo dormir com esse barulho, ela disse, voz baixa como um sussurro, sentando no sofá ao lado dele. Pedro sentiu um arrepio, não de frio, mas de algo mais profundo, como se o coração dele tivesse pulado uma batida. Você já sentiu uma atração que sabe que é errada, mas não consegue ignorar? Conte nos comentários o que faria nessa situação. Pedro tentou ignorar, mas os dias seguintes foram cheios de pequenos momentos que o deixavam confuso. Na cozinha, enquanto ele lavava a louça, Clara se aproximava para pegar um copo e o braço dela roçava no dele, deixando um calor que durava minutos, como uma marca invisível na pele. Desculpa, ela murmurava, mas os olhos dela, aqueles olhos escuros e quentes, pareciam dizer outra coisa, como um convite silencioso que ele não queria entender. Pedro se pegava pensando nela durante o trabalho, consertando um motor, mas a mente vagando para o sorriso dela, tímido, mas cheio de vida, contrastando com a tristeza constante de Sofia. Ele se sentia culpado, como se estivesse traindo a esposa só por pensar, mas a solidão era como uma ferida aberta, doendo mais a cada dia. A casa era simples, paredes brancas descascando um pouco, mobília velha que Pedro tinha reformado ele mesmo. O quintal tinha um pé de jasmim que Clara amava, e toda tarde ela ia lá podar, regar, como se cuidar daquelas flores a ajudasse a esquecer a própria dor. Pedro via da janela o sol batendo no cabelo dela, castanho escuro com fios brancos que ela não se importava em esconder. É bonito ver alguém cuidar de algo com tanto carinho, ele pensou uma vez, mas logo balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Sofia melhorava aos poucos,
mas ainda passava horas sozinha no quarto, chorando baixinho, e Pedro se sentia impotente, como se suas mãos calejadas de mecânico não servissem para consertar o coração dela. Uma manhã, enquanto tomavam café, Clara serviu o pão para Pedro, e os dedos dela tocaram os dele por um segundo a mais. Come, você trabalha duro o dia todo, ela disse, voz suave como uma brisa do mar. Pedro sentiu o peito apertar, uma mistura de culpa e desejo que o deixava sem ar. Ele olhou para Sofia, que comia devagar, olhos no prato, e se sentiu um traidor. Mas à noite, sozinho na cama enquanto Sofia dormia, ele se pegava relembrando aquele toque, como se fosse uma chama acendendo devagar. Se você está assistindo de São Paulo ou qualquer canto do Brasil, comente abaixo de onde você é e se inscreva para mais histórias reais que tocam o coração. Os dias viraram uma rotina estranha. Pedro saía cedo para a oficina, o cheiro de borracha queimada e metal preenchendo o ar, mas sua mente voltava para casa, para Clara. Ele imaginava conversas que não aconteciam, como se o silêncio entre eles fosse cheio de palavras não ditas. Uma tarde, voltando mais cedo por causa de uma chuva forte que alagava as ruas do rio, ele encontrou Clara no quintal, molhada da cabeça aos pés e planta. Rindo sozinha enquanto tentava proteger as flores. Me ajuda aqui? Ela pediu, e Pedro correu, segurando um plástico para cobrir o jardim. Os dois riam, água escorrendo pelo rosto, e por um momento ele se sentiu vivo de novo, como se a chuva lavasse a tristeza acumulada. Mas a culpa voltava como uma onda forte na praia de Copacabana, derrubando tudo. Pedro se trancava no banheiro, olhando no espelho, se perguntando o que estava acontecendo. Ela é irmã da Sofia, pelo amor de Deus, ele murmurava para si mesmo, mas o coração não obedecia. Clara, por sua vez, parecia sentir o mesmo, com olhares que duravam um pouco mais, um sorriso que iluminava o rosto cansado. Ela contava histórias da infância com Sofia, rindo de memórias antigas, mas Pedro via a dor por trás, a viúva que tinha perdido um marido jovem, sem filhos, vivendo sozinha até então. A solidão é pior que a dor, sabe? Ela disse uma vez, olhos fixos no dele, como se estivesse falando de si mesma, mas também dele. A tensão crescia devagar, como uma panela no fogo baixo. Pedro evitava ficar sozinho com ela, mas a casa era pequena e os encontros eram inevitáveis. No jantar, Sofia comia pouco e Clara preenchia o silêncio com conversa fiada sobre o tempo, o preço da comida no mercado. Mas Pedro sentia o ar carregado, como antes de uma tempestade. Uma noite, depois que Sofia subiu para dormir, Pedro ficou na cozinha lavando pratos, e Clara se aproximou por trás, pegando uma xícara. O corpo dela roçou no dele e ele congelou, o coração batendo forte como um tambor de carnaval. Ela não se afastou imediatamente e o cheiro de jasmim, misturado com sabão, invadiu suas narinas. Desculpa, ela sussurrou, mas não se moveu. Pedro virou devagar, olhos nos dela, e por um segundo o mundo parou. A atração era palpável, como uma corda esticada pronta para romper. Ele sentiu uma onda de desejo misturada com medo, o peito doendo de tanta confusão. Clara piscou, deu um passo atrás, mas o dano estava feito. Pedro ficou ali, mãos tremendo na pia, sabendo que algo tinha mudado para sempre, como se uma porta proibida tivesse se entreaberto. A chuva lá fora batia mais forte, ecoando de o tumulto dentro dele. A chuva não parava de cair, transformando as ruas em rios improvisados, e Pedro ficou ali na cozinha, com as mãos ainda úmidas da louça, sentindo o eco daquele momento como um trovão distante no peito. Os dias seguintes pareciam arrastar-se em uma rotina que ele conhecia bem, mas agora carregada de um peso invisível. Antes de tudo isso, a vida com Sofia era feita de momentos simples que aqueciam o coração. Churrascos improvisados aos domingos no quintal, com o cheiro de carne assando misturando-se ao riso dela, enquanto vizinhos tocavam samba baixinho ao fundo. Eles se conheceram jovens, em uma festa de rua, no bairro, e casaram sem grandes planos,
só com a certeza de que juntos podiam enfrentar o mundo. Mas os abortos vieram como golpes inesperados, deixando Sofia frágil, como uma flor murcha sob o sol escaldante do rio. O primeiro foi uma perda silenciosa, o segundo, um abismo que a engoliu, fazendo-a se fechar em si mesma, dormindo cedo para escapar da realidade. Foi nessa hora que Clara entrou na vida deles de vez, trazendo suas malas cheias de roupas práticas e um sorriso forçado que escondia anos de batalhas solitárias. Viúva cedo, ela tinha aprendido a sobreviver sozinha, trabalhando como costureira em uma lojinha no centro, costurando vestidos para festas que ela mesma nunca ia. O quintal da casa ganhou vida com as mãos dela. Ela plantou mais mudas de jasmim, regava com cuidado, e o ar ficava impregnado com um aroma fresco que lembrava tardes preguiçosas na praia. Pedro via aquilo como uma ajuda bem-vinda, algo que aliviava o fardo de ver Sofia sofrer. Mas à medida que as semanas passavam, as noites viravam o palco de conversas inesperadas. Sofia ia para a cama logo após o jantar, exausta dos remédios e da tristeza, deixando Pedro e Clara sozinhos na sala iluminada por uma lâmpada fraca. Eles começavam falando de coisas banais, o preço do feijão no supermercado, uma novela na TV que Clara gostava de assistir. Mas aos poucos, as palavras viravam confissões. Sabe, Pedro, às vezes eu me sinto como uma casa vazia, com portas batendo no vento. Clara disse uma noite, enquanto mexia em uma xícara de chá morno. Ele assentiu, sentindo um aperto no estômago, porque aquelas palavras ecoavam o vazio que ele carregava. Os toques casuais começaram a se multiplicar, como se o destino os empurrasse um para o outro. Uma mão dela no braço dele ao passar o sal durante o almoço, um roçar de ombros no corredor estreito da casa. Cada vez, Pedro sentia um formigamento na pele, como se o corpo traísse a mente, e ele se afastava rápido, murmurando desculpas que soavam falsas até para ele mesmo. A culpa era como uma sombra que o seguia para a oficina, onde ele martelava peças de carro com mais força do que o necessário, tentando afogar os pensamentos no barulho do metal. O que eu estou fazendo? Ele se perguntava, limpando o suor da testa com a manga da camisa suja. Mas à noite, os sonhos vinham sem piedade. Em um deles, Clara aparecia no quintal, sob a luz da lua, com o vestido leve balançando ao vento, e ele se aproximava, tocando o rosto dela com uma ternura que o fazia acordar ofegante, o lençol grudado no corpo suado. Por que isso está acontecendo comigo? Ela é da família, caramba! Ele resmungava no escuro, virando de lado para não encarar o teto rachado. Uma noite de temporal forte, com raios iluminando o céu como fogos de artifício errados, Clara se abriu de um jeito que pegou Pedro de surpresa. Sofia tinha saído para visitar uma amiga, a primeira vez em meses que ela se animava a deixar a casa, e o ar estava carregado de umidade. Sentados na varanda coberta, ouvindo a água bater no chão de terra, Clara contou sobre o filho que teve jovem, antes do casamento, e que deu para a adoção porque não tinha condições de criar. Foi a decisão mais dura da minha vida, Pedro. Ele deve ter uns 20 anos agora, e eu me pergunto todo dia se ele está bem, se me odeia por isso, ela disse, voz tremendo como folhas na ventania. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Pedro, sem pensar, estendeu a mão para secá-las, sentindo a pele macia sob os dedos calejados. Aquele gesto durou mais do que deveria, e ele viu nos olhos dela uma vulnerabilidade que o desarmou, como se estivesse vendo o fundo de um oceano turbulento. A partir daí, a atração virou um veneno lento, misturando-se à rotina diária. Na cozinha, enquanto Clara preparava o arroz, Pedro se oferecia para ajudar, cortando legumes ao lado dela, e os diálogos ganhavam camadas escondidas. Você me entende como ninguém mais faz, ela comentou uma vez, virando o rosto para ele com um olhar que queimava mais que o fogão aceso. Pedro engolia em seco, sentindo o coração acelerar como um motor desgastado, e respondia com um aceno, mas por dentro uma batalha travava. A lealdade a Sofia contra o desejo de se sentir vivo novamente. Ele se pegava observando Clara de longe,
o jeito como ela arrumava o cabelo atrás da orelha, ou como ria baixinho de uma piada boba na TV, e aquilo o deixava com um nó na garganta. A depressão de Sofia piorava em ondas, e nos dias ruins ela mal saía do quarto, deixando a casa imersa em um silêncio opressivo. Pedro tentava animá-la, levando flores do quintal, mas ela só sorria fraco, olhos distantes. Eu te amo, Sofia, ele dizia, beijando a testa dela, mas as palavras soavam ocas, porque sua mente vagava para Clara, imaginando conversas que nunca teria com a esposa. A culpa o consumia à noite, quando ele deitava ao lado de Sofia, ouvindo a respiração dela ritmada pelo sono induzido, e se perguntava se merecia aquilo tudo. Eu sou um monstro? Ele pensava, apertando os olhos fechados, tentando bloquear as imagens de Clara que invadiam sua mente como ondas na praia. Mas a esperança de uma conexão verdadeira misturava-se à dor, como um raio de sol furando nuvens escuras. Clara parecia sentir o mesmo, com gestos que diziam mais que palavras. Uma xícara de café deixada na mesa dele pela manhã, como um bilhete simples força no dia, ou o jeito como ela o olhava durante o jantar, como se entendesse o peso que ele carregava. Uma tarde, enquanto Sofia dormia, eles foram ao mercado juntos, e no caminho de volta, carregando sacolas pesadas, Clara escorregou na calçada molhada. Pedro a segurou pelo braço, puxando-a para perto, e por um instante os corpos se encostaram, o calor dela passando através da roupa fina. Obrigada, ela murmurou, olhos nos dele, e ele sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o vento fresco. Os conflitos internos cresciam como ervas daninhas no quintal negligenciado. Pedro evitava ficar sozinho com ela, inventando desculpas para sair mais cedo da oficina ou ficar no quarto lendo um jornal velho. Mas o destino parecia conspirar. Uma pane na luz durante uma noite quente, deixando a casa às escuras, e eles acendendo velas na sala, sentados perto demais no sofá. A vida é engraçada, né? Traz gente para perto quando a gente menos espera, Clara comentou, a chama dançando nos olhos dela. Pedro assentiu, o peito apertado, sabendo que cada palavra era um passo em direção a algo perigoso. Ele se via refletido nela, dois solitários em uma casa cheia de fantasmas, e aquilo o aterrorizava e atraía ao mesmo tempo. E então, em uma noite sem Sofia em casa, ela tinha ido passar o fim de semana com a mãe para tentar se recuperar. Algo começou a mudar de forma irreversível. Pedro chegou exausto do trabalho, o corpo doendo de tanto esforço, e encontrou Clara na cozinha, preparando um jantar simples. O cheiro de temperos preenchia o ar, e ela virou com um sorriso cansado. Sente aí, eu cuido de você hoje, ela disse, voz suave como uma canção de ninar. Ele obedeceu, sentindo uma paz estranha, mas o ar entre eles estava elétrico, como antes de uma explosão. Enquanto comiam, as conversas fluíam fáceis, sobre sonhos antigos e arrependimentos, e Pedro sentiu o muro que construíra começar a rachar, pedaço por pedaço. A atração agora era uma correnteza forte, puxando-o para águas profundas. Ele sonhava com ela todas as noites, acordando com o coração disparado, questionando cada escolha. Isso não pode continuar, ele pensava durante o dia, consertando um carro com mãos trêmulas. Mas à noite, quando via Clara lendo um livro antigo na sala, iluminada pela luz amarelada, o desejo voltava como uma maré alta. Uma vez, ao ajudá-la a guardar pratos no armário alto, ele se esticou atrás dela, e o corpo dele encostou no dela por acidente, ou não. Nenhum dos dois se moveu, o silêncio dizendo tudo, e Pedro sentiu o mundo girar devagar, como se o tempo parasse só para eles. A culpa misturava-se à esperança, criando um turbilhão que o deixava exausto. Ele via em Clara não só uma mulher, mas alguém que compreendia sua dor sem julgamentos, como se as solidões deles se entrelaçassem em um nó impossível de desatar. Você me faz sentir menos sozinho, ele admitiu baixinho uma noite, enquanto lavavam a louça juntos, e ela parou, olhando para ele com olhos que brilhavam como estrelas no céu noturno do rio. Aquilo foi o começo de algo maior, um fogo que queimava devagar, mas inevitável.
Pedro deitou na cama sozinho naquela noite, o vento soprando pelas janelas abertas, carregando o aroma de jasmim do quintal, e fechou os olhos, deixando os pensamentos vagarem para territórios proibidos, o corpo tenso de expectativa. O vento continuava a soprar suave pelas janelas entreabertas, trazendo o perfume insistente do jasmim que se infiltrava no quarto como um segredo sussurrado, e Pedro permanecia deitado, o corpo rígido como uma corda esticada, esperando por algo que ele nem sabia nomear. As noites sem Sofia em casa viraram um território perigoso, onde o silêncio da casa ecoava como um convite perigoso. Naquela madrugada, o sono não veio fácil. Em vez disso, veio Clara, batendo de leve na porta do quarto, como se o destino tivesse decidido empurrá-los para o abismo. "Não consigo dormir", ela murmurou ao entrar, o robe solto revelando curvas suaves sob a luz fraca da lua que filtrava pelas cortinas. Pedro sentou na cama, o coração martelando como um surdo no carnaval. E antes que pudesse raciocinar, eles estavam falando sobre a solidão que os unia, palavras que saíam como água represada há anos. A discussão começou inocente, sobre as noites vazias que Clara passava sozinha após a morte do marido, e como Pedro se sentia invisível ao lado de Sofia, preso em um casamento que virara uma sombra de si mesmo. Mas o tom mudou, virando uma confissão crua. "Eu vejo você, Pedro, de um jeito que ninguém mais vê", ela disse, aproximando-se, os olhos faiscando como vagalumes em uma noite escura. Ele tentou recuar, mas o desejo era como uma correnteza no rio Tietê, forte e inescapável. Seus lábios se encontraram em um beijo que explodiu como rios desaguando no oceano, cheios de culpa e um fogo que queimava a alma. Não foi voraz, mas lento, como se cada segundo fosse uma eternidade de arrependimento antecipado. As mãos dele tremiam ao tocar as costas dela, sentindo a pele quente através do tecido fino, e por um instante o mundo lá fora, o barulho distante dos carros na avenida, o latido de um cachorro, desapareceu. Aquele beijo abriu as comportas de um rio proibido. Nos dias que se seguiram, com Sofia ainda fora, eles se encontravam em momentos roubados. Um abraço rápido na cozinha ao amanhecer, quando o sol nascente tingia o quintal de dourado, ou toques escondidos no sofá durante uma novela esquecida na TV. Pedro lutava internamente, como um lutador em uma rinha clandestina, dividido entre a traição que o corroía por dentro e o alívio de se sentir desejado novamente. "Isso é loucura, Clara, a gente não pode", ele sussurrava após cada encontro, mas ela respondia com um olhar que dizia o oposto, um misto de tristeza e fome que o desarmava. E então veio o choque que abalou tudo. Uma manhã, enquanto arrumava a cama, Clara desmaiou no banheiro, o rosto pálido, como leite derramado. Pedro a socorreu, chamando um médico vizinho, e o diagnóstico veio como um soco, grávida de poucas semanas. "É de um antigo amor, alguém que reapareceu na minha vida por uma noite só, antes de eu vir para cá", ela explicou mais tarde, voz baixa, evitando os olhos dele. Mas Pedro não acreditou de imediato. A mente dele girava em espiral, calculando datas, imaginando que o filho poderia ser dele, fruto daqueles momentos furtivos. "E se for meu? O que a gente faz?", ele perguntou, o pânico subindo como bile na garganta. Clara negou, jurando que era de outro, um ex que a procurara em um momento de fraqueza, mas fingia para proteger todos. Aquilo criou um mal-entendido que inflamou o drama. Pedro se convenceu de que era o pai, vendo nisso um sinal do destino ou uma maldição, e a culpa o consumiu como ácido, corroendo noites inteiras de sono perdido. Ele via o ventre dela, ainda plano, como uma bomba relógio, e se imaginava fugindo com ela para uma vida nova, ou confessando tudo e destruindo do que restava. Sofia voltou no fim da semana, o rosto um pouco mais corado, trazendo histórias da visita à mãe, mas Pedro mal conseguia encará-la. Os olhares estranhos entre ele e Clara viraram evidentes, silêncios pesados que pairavam no ar como nuvens de tempestade. "Por que vocês dois parecem estar escondendo algo?",
É impressão minha? Sofia perguntou uma noite durante o jantar, o garfo parado no ar, os olhos indo de um para o outro como flechas. Pedro engasgou com a comida, sentindo o estômago revirar, enquanto Clara baixava o olhar para o prato, fingindo concentração no arroz. A tensão crescia como uma panela de pressão, com confrontos sutis espalhados pelo dia. Sofia notando um perfume de jasmim no travesseiro de Pedro, ou o jeito como Clara evitava tocar nele na frente dela, mas os olhos traíam tudo. O clímax veio em uma tarde chuvosa, quando Sofia, limpando o quarto de Clara, encontrou uma carta amassada no fundo de uma gaveta, palavras de Clara para Pedro, confessando o desejo que crescia como uma planta selvagem. Você me faz sentir viva de novo, mas sei que isso nos destrói. O papel tremia nas mãos de Sofia ao confrontá-los na sala, lágrimas escorrendo como a chuva lá fora. Você roubou meu marido da minha própria Einha Canigimã. Como pôde, Clara? E você, Pedro, como pôde me trair assim? Ela gritou, a voz quebrando como vidro estilhaçado. A briga explodiu como uma favela em chamas. Acusações voavam, Clara chorando que nunca quis machucar ninguém, Pedro tentando explicar, mas as palavras saíam emboladas, cheias de remorso. Eu errei, Sofia, mas a solidão me cegou, ele admitiu, o peito doendo como se uma faca o atravessasse. Naquele momento, Pedro transformou. De vítima passiva da atração, ele virou alguém que enfrentava os cacos do que quebrou. A dor o invadiu primeiro, como uma onda gigante na praia de Ipanema, afogando-o em arrependimento por ter magoado a mulher que amava. Depois veio a raiva, contra si mesmo, por ter deixado o desejo tomar conta, socando a parede até os nós dos dedos sangrarem. Finalmente, uma aceitação parcial surgiu, como um sol tímido após a tormenta, reconhecendo que precisava consertar o que pudesse. Eu vou contar tudo, assumir as consequências. Ele decidiu internamente, enquanto a discussão ecoava pela casa. Clara, por sua vez, defendia a gravidez como algo separado, mas o mal-entendido persistia, elevando o caos. Pedro insistia que o filho era dele, criando cenas de ciúme e desespero que os deixavam exaustos. As camadas emocionais se desdobravam em ondas, dor pela perda da confiança, raiva pela traição autoimposta e uma aceitação relutante de que o amor podia ser um veneno disfarçado. Pedro refletia sozinho no quintal, sob a chuva fina, sentindo as gotas como lágrimas não derramadas, questionando fraquezas que o levaram ali. Como cheguei nesse ponto? Um homem comum, destruindo tudo por um fogo passageiro. Ele pensava, o corpo encharcado, mas a mente clara pela primeira vez. Clara o observava da janela, o ventre protegido pelas mãos, e Sofia trancada no quarto, chorando baixinho. A família rachava como uma casa velha em terremoto, e Pedro, no centro, sentia o peso de cada erro como pedras no bolso, puxando-o para o fundo. Mas em meio ao turbilhão, veio um momento de clareza. Durante outra briga noturna, com trovões rugindo fora, Pedro pegou as mãos de Sofia, olhando nos olhos dela pela primeira vez em dias. Eu te traí, sim, mas vou lutar para consertar isso, mesmo que perca tudo. As palavras saíram como um rio represado, liberando parte da culpa, mas inflamando mais acusações. Clara interveio, revelando mais sobre a gravidez. Não é dele, Sofia, juro pela minha vida. Mas o dano estava feito, o mal-entendido virando uma ferida aberta. Pedro transformava aos poucos, de traidor envergonhado para alguém que confrontava a bagunça. Decidindo confessar todos os detalhes, mesmo sabendo que aquilo poderia acabar com tudo. A dor virava combustível, a raiva em determinação e a aceitação em um vislumbre de redenção, inspirando uma reflexão profunda sobre como as fraquezas humanas podiam ser portais para crescimento, mesmo no caos. As cenas se alternavam rápidas, um beijo escondido no quintal ao entardecer, seguido de reflexões solitárias de Pedro na oficina, martelando metal como se pudesse forjar um novo caminho. Eu sou mais que isso. Ele se convencia, limpando as mãos sujas, mas o desejo ainda queimava como brasas sob cinzas. Outra noite, um abraço que virava paixão no sofá,
interrompido pelo som da chave de Sofia na porta, forçando-os a se afastar como ladrões pegos no flagra. O alto tranco se prolongava, com revelações parciais que elevavam a tensão. Sofia encontrando um lenço de Clara no bolso de Pedro, levando a mais lágrimas e gritos. Vocês me destruíram. Ela soluçava, e Pedro, ajoelhado, pedia perdão, o coração rasgado em pedaços. No pico da tormenta, Pedro decidiu confessar tudo de uma vez, reunindo as duas, na sala iluminada por uma lâmpada piscante. Eu amo vocês duas de formas diferentes, mas errei feio, ele disse, voz rouca como after uma noite de samba. A briga atingiu o auge, com Clara defendia a gravidez como algo alheio àquela confusão, mas o ar na sala ficava cada vez mais sufocante, como se as paredes da casa velha se fechassem ao redor deles. Sofia, com os olhos inchados de tanto chorar, finalmente se calou, olhando para Pedro como se ele fosse um estranho que invadiu sua vida. Eu perdoo vocês, em parte, mas não posso ficar aqui vendo isso todos os dias, ela disse, voz baixa como um sussurro derrotado, pegando uma bolsa velha do armário e enfiando roupas aleatórias dentro. Pedro tentou segurá-la, as mãos tremendo como folhas em vendaval, mas ela se soltou, o olhar cheio de uma tristeza profunda que o atravessava como uma lâmina fria. Clara ficou parada no canto, mãos cruzadas sobre a barriga, sem ousar interferir, sabendo que qualquer palavra poderia piorar o estrago. Sofia saiu naquela mesma noite, o som da porta batendo ecoando como um ponto final em um capítulo amargo. A casa virou um vazio ecoante, com pratos sujos na mesa e o quintal esquecido, as flores de jasmim murchando sob o peso da umidade. Pedro e Clara tentaram seguir em frente, vivendo sob o mesmo teto como sombras de si mesmos. Nos primeiros dias, eles mal se falavam. Ele saía cedo para a oficina, martelando peças com uma fúria contida, como se pudesse consertar o coração partido com ferramentas de metal. À noite, dividiam refeições silenciosas, o tilintar dos talheres soando como acusações mudas. Clara cozinhava pratos simples, como um bobó de camarão que lembrava festas antigas, mas o sabor era amargo na boca de Pedro, misturado ao remorso que o corroía por dentro. Eles tentaram reconstruir algo, como pedaços de um vaso quebrado colados às pressas. Uma noite, sentados na varanda sob um céu estrelado que parecia zombar da bagunça deles, Clara pegou a mão dele, os dedos entrelaçados como raízes entrelaçadas no solo fértil do quintal. A gente pode tentar, Pedro, pelo bebê, pelo que sentimos, ela sugeriu, voz suave como uma onda lambendo a areia da praia. Ele assentiu, puxando-a para um abraço que era mais conforto do que paixão, mas a culpa pairava como uma névoa densa, sufocando qualquer faísca. Eles dormiam no mesmo quarto agora, corpos próximos, mas almas distantes, e Pedro acordava no meio da noite, suando frio, sonhando com Sofia sozinha em algum apartamento apertado no centro da cidade. Mas o peso da traição os separava aos poucos, como areia escorrendo pelos dedos. Clara crescia a barriga, o bebê chutando como um lembrete vivo do caos, e Pedro se via obcecado pela ideia de que era o pai, mesmo com as negações dela. Eu cuido de vocês dois, ele prometia, ajudando-a a se levantar do sofá ou massageando os pés inchados após um dia longo. No entanto, os olhares dos vizinhos, cochichos no portão, olhares curiosos no mercado, viravam facas girando na ferida aberta. Aquela irmã da Sofia tá grávida? E o Pedro, hein? Ouvia ele fragmentos de conversas, e aquilo o fazia se trancar no banheiro, encarando o espelho embaçado, questionando se valia a pena lutar por um amor nascido de erro. Clara, sentindo o abismo crescer, decidiu partir uma manhã cinzenta, quando o sol mal aparecia por trás das nuvens carregadas. Eu vou criar esse filho sozinha, Pedro. Não quero que você carregue isso como uma prisão. Ela disse, mala pronta ao lado da porta, os olhos marejados, mas firmes como rochas na costa. Ele implorou, ajoelhado no chão frio da sala. Fica, a gente conserta isso juntos. Mas ela balançou a cabeça, tocando o rosto dele uma última vez, um gesto que era adeus e perdão ao mesmo tempo.
Você precisa se encontrar primeiro, sem mim como âncora errada. A porta se fechou atrás dela e Pedro ficou ali, o eco dos passos dela sumindo na rua molhada, deixando-o sozinho com o silêncio que gritava mais alto que qualquer briga. Os meses seguintes foram um deserto emocional para Pedro. A casa parecia maior, vazia como uma concha abandonada na areia, e ele vagava pelos cômodos, tocando objetos que lembravam Sofia, um xale esquecido no sofá, uma foto desbotada na parede. A culpa o visitava à noite, como um fantasma insistente, fazendo-o questionar cada escolha. Por que eu deixei o desejo me cegar? Sofia merecia mais. Mas em meio à dor, veio a revelação que mudou tudo. Uma carta chegou pelo correio de Clara, agora morando em uma cidadezinha no interior de São Paulo. O bebê nasceu saudável, um menino, e não é seu, Pedro. Fiz o teste de DNA para ter certeza. Foi do meu ex, como eu disse. Libere-se dessa culpa. As palavras o atingiram como um raio em céu claro, libertando-o de uma corrente que o prendia ali há meses. Ele chorou ali na cozinha, lágrimas misturando-se ao café frio, mas era um choro de alívio, como se uma porta trancada finalmente se abrisse. Com essa liberdade inesperada, Pedro encontrou um novo caminho. Ele começou a se voluntariar em uma comunidade no Morro do Rio, ajudando a consertar casas e ensinar mecânica para jovens carentes, o suor do trabalho misturando-se ao sol quente que batia nas favelas. Aqui eu me sinto útil de novo, ele pensava, martelando pregos em uma parede nova, o barulho ecoando como um ritmo de samba que curava feridas antigas. As noites viraram momentos de reflexão solitária, sentado na varanda com uma cerveja gelada, olhando as luzes da cidade piscando como estrelas caídas. Ele aprendeu a perdoar a si mesmo, passo a passo, como quem reconstrói uma ponte destruída por uma enchente. A solidão que o levou ao erro agora se transformava em lição. Ela pode nos arrastar para abismos, mas sempre há uma corda de esperança para subir de volta, mesmo que as mãos sangrem no processo. Não é tarde para recomeçar, Pedro murmurava para si mesmo, sentindo o peito mais leve, como se o peso do passado evaporasse com o orvalho da manhã. Ele via nisso um poder quieto, o de se levantar após a queda, inspirando os garotos da comunidade que o viam como um mentor improvável. A vida dá rasteiras, mas você escolhe se fica no chão ou se levanta, ele dizia a eles, ecoando a própria jornada. Se essa história mexeu com você, compartilhe sua própria experiência nos comentários. Já passou por uma traição ou uma redenção assim? Inscreva-se para mais narrativas que inspiram e faça parte dessa comunidade. No final, Pedro encontrou paz, não em outro amor, mas em si mesmo. Voluntariando sob o sol do rio, o aroma de jasmim agora apenas uma memória distante, mas o coração, enfim, curado o suficiente para bater em ritmo novo.